nosso próximo convidado nasceu num corpo que nunca aceitou como seu. Ficou famoso ao participar na casa mais vigiada do país. Lourenço Odin Cunha é bonito, capaz de fazer suspirar muitas mulheres. A verdade é que este homem musculado e tatuado que as fotos mostram nasceu rapariga e foi batizado com o nome de Ivone. Confessa que sempre se sentiu no corpo errado. Era uma Maria rapaz que preferia roupa e brincadeiras masculinas. Quanto mais crescia, mais preso se sentia no corpo que tinha. Aos 21 emigrou e começou à procura de respostas. 10 anos mais tarde, e com o apoio dos pais, deu início à mudança de sexo. E 18 operações depois, Lourenço é um homem pleno de nome, corpo e alma. E ele aqui está. Olá, Lourenço. Boa tarde. Bem-vindo, bem-vindo. Lourenço, estava a observar-te enquanto olhavas para estas imagens e pareceu-me que fizeste assim uma viagem no tempo. Um bocadinho, sim. Então, conta-me lá, o que é que sentiste? Eu tenho poucas fotos de antigamente, até porque a minha mãe fez questão de as deitar fora, como ela costuma dizer, eu renasci, por isso sou uma nova pessoa. Mas mexe sempre um bocadinho, claro, ver fotos mais antigas. Ou seja, de repente fizeste assim uma viagem no tempo, não é? Foste um bocadinho lá para trás. Olha, conta-me lá, porque a tua vinda aqui hoje tem a ver com um livro que sai hoje com a história da tua vida, e já vamos, obviamente, falar dele, mas tu és realmente uma pessoa que muito cedo percebeu que sentias coisas diferentes, que vivias as coisas de forma diferente, mas mesmo muito pequenino. Sim, com 6 anos, mais ou menos. Com 6 anos, o que é que nessa altura tu te recordas? Eras Ivone, não é? Recordo-me que era diferente das outras meninas na altura, não é? Que não tinha o mesmo tipo de brincadeiras, apesar disso, não queria dizer nada, que não tinha o mesmo tipo de brincadeiras nem o mesmo tipo de interesses. Mas não tinha respostas nessa altura para o que... Mas nessa altura sentias-te melhor o quê? Brincar com os rapazes? Sempre, sempre. O futebol, as brincadeiras de Sim. rapazes... Carros e essas coisas. Bom, mas isso, facilmente as pessoas te catalogavam como Maria Rapaz. Exatamente. Tu achavas que era Maria Rapaz ou era... Não Na era altura, bem... se calhar, sim, não é? Com 6 anos não pensava muito És muito nisso. pequenino, Eu sim. não tinha essa consciência. Eras muito pequenino. Então, foste crescendo sempre com esta tua aproximação muito maior ao universo masculino. Sim. Em casa, os teus pais questionavam-te, às vezes diziam: oh, rapariga, mas não se consegue pôr um vestido à miúda, não há uns laçarotes para pôr no cabelo, sabes? Aquelas coisas que Sim, as mães têm a mania de que as fazer. mães tentam sempre. Que as mães tentam com as A meninas. minha tentou muitas vezes, mas eu levava sempre uma muda de roupa, por exemplo, para a escola. Quando ela me vestia, eu vestia-me a meio do caminho. Arranjava sempre forma de ganhar. E ela sabia disso? Depois soube, depois de algum tempo soube, mas não podia fazer nada, não é? Então, isso foi, digamos, o teu percurso de vida, e um percurso de vida onde tu acabaste por fazer do desporto sempre um grande refúgio para ti. Sim. Porquê? Porquê é que o desporto servia de escape no meio deste universo que tu não te sentias integrado? Não sei, porque se calhar eu também sempre escolhi desportos que são catalogados para homens, normalmente, não é? Como o futebol. Eu joguei muitos anos à bola, tanto futebol 5 como futebol 11 federado. Só gostava desse tipo de desporto, de basquete, de coisas assim. Sempre foi um refúgio, mas ainda é hoje. Ajuda-me a descarregar energias e acho que é necessário. Mas tu, quando começaste a praticar futebol, tinhas quantos anos? 13, 14. 13. Mas entraste para uma equipa feminina. Sim. Bom, e como é que tu te sentias nessa equipa? A jogar à bola sentia-me bem. Está bem, a jogar Na parte dos balneários eu não tomava duches praticamente lá com elas todas, porque nunca me sentia à vontade para isso. Pois era aí que eu me referia, ou seja, dentro do campo somos todas iguais, mas depois ali dentro do balneário há alguma coisa que faz com que tu estivesse um pouco à margem. Sim, fazia o saquinho e ia embora. Este não há bem a casa, não é? Exatamente. Este não há bem a casa. Ora bem, isto foi com 13 anos. Começaste a preocupar-te com a tua imagem, ainda antes, obviamente, do resto. Começaste a preocupar-te com a tua imagem, com, no fundo, a maneira como as pessoas te liam quando olhavam para ti? Naquela fase da adolescência, pré-adolescência? Não, nunca me importei muito, até porque eu sempre fiz as coisas para mim. Eu nunca me importei muito porque sabia que as pessoas comentavam, não é? Sabia que as pessoas catalogavam de Maria Rapaz, porque eu sempre me vesti masculino, mas não me importava. Eu, se me sentisse bem, não ligava ao resto.
Mas tinhas alguns cuidados para que a leitura não fosse excessiva, ou seja, não passasse no Maria Rapaz para qualquer outra coisa? Tu preocupavas-te com isso? O que é que vão dizer? Eu agora estou apresentando-me assim, parece mesmo um homem, e eu sou Ivone. Percebes? Tinhas este tipo de dúvidas? Não, eu não tinha esse tipo de dúvidas. Quem olhasse para mim, se calhar teria montes de dúvidas. Mas eu não fazia nada de especial. Eu sempre agi conforme achava que seria correto, independentemente do que as pessoas pensassem ou não. Preocupava-me um bocado a parte da família. O que é que poderiam dizer, o que é que poderiam chegar-lhe aos ouvidos, que eu acho que normalmente é essa a preocupação das pessoas no meu caso. E se calhar também foi isso que me levou a procurar informações um bocadinho mais tarde. Não queria dar esse, digamos, desgosto à família, mas até que teve que ser, não é? Até que teve que ser. Bom, eu acho que é importante, com a tua presença aqui, Lourenço, aproveitar para esclarecer um bocadinho as pessoas lá em casa, até porque tu ainda hoje fazes isso. Aliás, contaste-me lá fora que, apesar de já teres saído da Casa dos Segredos há muito tempo, que continua a existir muitos jovens a contactar-te para esclarecer dúvidas, porque se sentem pouco informados e pouco compreendidos. Queres explicar, ou seja, diferenças entre... Há pessoas que olham e dizem assim, não, estamos a ouvir a história, mas é de alguém que afinal é homossexual. Outro diz, não, mas isto é transexual. Não, mas isto aqui é uma... Queres esclarecer os conceitos, por favor? As pessoas têm tendência a misturar muito... Misturam tudo. Tudo, metem tudo dentro do mesmo saco, mas mesmo as associações são LGBT, misturam tudo. Homossexuais com transexuais, com tudo. As pessoas têm que perceber que há uma grande diferença entre uma opção sexual e uma identidade de género. Uma identidade de género é uma pessoa que nasce no corpo errado. Simplificando as coisas, e como o Dr. Décio já explicou há uns tempos atrás na televisão, se não se pode operar o cérebro, opera-se o corpo. Que é para o cérebro poder corresponder à imagem do corpo. Ou seja, no teu caso nasceste num corpo de Ivone, mas tu não te sentiste nunca uma Ivone. Nunca. E o cérebro nunca funcionou. Então o teu cérebro era masculino. Tudo em ti nunca funcionou como Ivone. Exatamente. Mas isso não se pode misturar com a homossexualidade, porque eu gosto de mulheres, sempre gostei de mulheres, sou heterossexual. Nunca foi o contrário. Mas acho que continua a precisar de haver um grande esclarecimento, porque as pessoas continuam a misturar tudo, continuam a pensar que é tudo, e depois também ligam muito à toxicodependência, também ligam muito à prostituição, mas acho que já não estamos muito nesse mundo, neste momento. Ou seja, como se quem não tivesse quem não tivesse eu até vou dizer um caminho para ser mais lato, quem não tivesse um caminho sexual tradicional, tem que ter ali qualquer coisa. Sim. Esta pessoa tem que ter qualquer coisa. Ou bem que é toxicodependente, ou tem que haver qualquer coisa, porque senão é heterossexual, nasceu para casar, formar família e ter filhos felizes para sempre. Sim, a linha de pensamento ainda é muito essa. Ainda hoje? Sim. É que repara uma coisa, no teu caso, e tu ainda bem que tu deixaste isto agora de forma muito clara, no teu caso, Lourenço, tu efetivamente mudaste de sexo, hoje és Lourenço, tu disseste eu gosto de mulheres, mas podias gostar de homens. Mas podia gostar de homens, exatamente. Lá está, a identidade de género não tem nada a ver com a opção sexual. Não tem nada a ver com a opção. Eu conheço um caso que também sou pro, mas gosta de homens. Ou seja, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com identidade. Portanto, as pessoas não podem misturar aqui os dois conceitos. Tu há pouco referias que, no fundo, a tua vida foi andando, tu, com algumas cautelas, até para não magoares a família, porque foste sempre muito ligada à tua família e a tua família muito ligada a ti. Aliás, os teus pais, bom, não há palavras, mas tu poderás falar deles. Quantos anos tinhas tu quando percebeste que tinhas que ir à procura de mais informação e de mais respostas? Porque efetivamente assim a tua vida não estava, tu não estavas bem. Tinhas quantos anos? Isso foi um bocado complicado. Depois entrei na adolescência, eu sabia que alguma coisa que estaria errada, mas não conseguia encontrar respostas. E nunca tinha ouvido falar na palavra transexualidade. Longe eu de pensar que isso existia. Eu até pensei que seria um caso único, ou que seria alguma coisa estranha que não sabia bem catalogar. Fui para fora com 21 anos já. Emigraste? Já adulto. E fui um bocado à procura de informações de o que é que eu tinha. O que é que era. Quem sou eu? O que sou eu, exatamente. E procurei, mas não encontrava nada que achasse que seria, que me identificasse com isso. Até que houve uma altura que houve uma reportagem na TVI, em 2007,
onde apareceu o Dr. Décio. E eu ouvi pela primeira vez a palavra transexualidade. A partir daí foi uma procura exaustiva, mas em vários países. Eu estive na Alemanha, eu estive na Bélgica, estive na Suíça, no Luxemburgo fui o primeiro caso a ser conhecido. Agora já há mais, mas foi o primeiro caso. Eles não estavam habilitados nem para fazer operações, nem para fazer nada disso. No entanto, comecei o tratamento lá, entrei em contacto com o Dr. Décio na altura. Ele não me podia atender porque tinha acabado de mudar do privado para o público. Para o público. Não, do público para o privado, sim. Entrevistei-o nessa altura. Sim, foi. Mas andamos ali quase que num namoro de e-mails, porque era impossível eu fazer as operações antes de fazer o tratamento. Exatamente. O tratamento O hormonal. tratamento hormonal e o seguimento psicológico. Já me vais explicar isso tudo, até porque estamos aqui a falar de um processo longo e um processo, em alguns aspectos, bastante sofredor. Vamos perceber tudo daqui a um minuto. Sabemos que quer comer bem todos os dias. Por isso, os cereais integrais são o nosso principal ingrediente. Em fitness e Choca-Pic, com importantes vitaminas e minerais. Para uma boa nutrição, procure este símbolo. Somos Cereais Nestlé. Tornamos o pequeno almoço melhor todos os dias. E se um cuidado de rosto desafiar uma injeção de ácido hialurônico? Diadermin apresenta Lift Super Preenchedor. O cuidado de Diadermin tão eficaz como uma injeção de ácido hialurônico. As rugas são preenchidas, a pele fica mais firme. Lift Super Preenchedor, de Diadermin. Finalmente o nosso destino. Treinar, desfrutem grande. O meu cabelo forte como eu. A inovação de Schwarzkopf Gliss Força Magnífica. Repara, densifica e protege. Para um cabelo magnífico até 16 vezes mais forte. Por isso, antes de cortar, experimente o novo Gliss Força Magnífica, de Schwarzkopf. Estamos de regresso então ao nosso estúdio para continuar esta conversa com o Lourenço, onde temos ainda muito para contar, mas deixe-me recordar que hoje, porque é dia de ricas quintas, se marcar o nosso número 760 100 555, você vai tornar-se o vencedor de um prémio de 12 mil euros, é um prémio muito bom e ainda fica habilitado então a uma semana de férias para 4 pessoas num dos hotéis Vila Galé. Por isso, hoje nós temos aqui prémios que no fundo merecem pelo menos que arrisque uma vez, nem que seja apenas experimentar uma vez, ver se hoje você fica com a sua vida transformada em termos financeiros. E transformada de que maneira? Porque são 12 mil euros. É-lhe uma ajuda todos os meses, que é muito bom. Mas para além disso, dizia eu, ainda se calhar está na iminência de sair de férias. Olha, estava a pensar que não ia de férias, não descansava. Vai mesmo de férias, vai com a família, vai aproveitar e quando regressar tudo terá outra cor. Hoje já falámos aqui muito de cor, mas tudo terá outra cor. Lembro então o nosso número 760 100 555. Quanto mais vezes marcar, melhor. 760 100 555. Bom, e agora vamos voltar aqui à conversa com o Lourenço. Lourenço, estavas tu a dizer-me, há pouco antes da nossa pausa, que começaste ainda no Luxemburgo 2 tipos de tratamento. O tratamento hormonal e o tratamento da parte psicológica. Estamos a falar do quê? Isto é o quê, exatamente? Sim, antes das operações tem que se fazer uma avaliação psicológica e ser seguido pela norma durante 2 anos. Tens que ser seguido durante 2 anos? Sim. Para, no fundo, ter a certeza do que se está a passar com aquela pessoa, não é? Todos os testes psicotécnicos e contar um bocado a história de vida, e eles avaliam tudo para ver se no fim sempre passam o atestado ou não, porque pode acontecer de não passar. Exatamente. Fiz o tratamento 2 anos de acompanhamento. Fiz o acompanhamento, porque não é um tratamento, é um acompanhamento. E a parte hormonal? E comecei o tratamento hormonal. Essa parte hormonal, no fundo, que transformações físicas é que tu sofreste durante esse tempo de tratamento hormonal? Com o tratamento hormonal aumenta o pelo, aumenta a massa muscular também, a voz engrossa, algumas alterações físicas, mas eu sempre disse, eu não acho que alterou grande coisa, apesar das pessoas que me rodeiam veem que há uma diferença enorme, não é? Mas acho que quem faz o tratamento está sempre à espera de mais alguma coisa. Mas altera muito. Se calhar se não notaste é porque como foi uma coisa gradual, não Exato. Foi assim, deitaste num dia sem barba e no dia a seguir levantaste e tinhas uma barba deste tamanho, quer dizer, isso seria mais evidente, assim, talvez as coisas acabem por ser mais tranquilas. Mas depois, quando vieste para Portugal, é que começou a parte das cirurgias.
Sim, eu ainda estava lá no Luxemburgo, vim cá, consegui finalmente, em 2012, marcar um encontro com o Dr. Décio. Na altura até foi mais urgente porque alguma coisa estava errado nas minhas análises, visto que eu era o primeiro caso no Luxemburgo, eu estava com um tratamento hormonal errado. A injeção devia ser de 3 em 3 meses, eu estava a tomar de 2 em 2 semanas. Então estava um bocadinho complicado para o meu lado, mas eles resolveram aqui o problema. Ou seja, Portugal estava mais avançado nesse aspecto. Muito mais. Eu sempre disse, nós temos um dos melhores do mundo, que é o Dr. Décio e a sua equipa. É uma referência. É uma referência e tem ganho bastantes prémios fora do país. É uma referência porque é um homem que faz um trabalho notável nesta área. Agora, tu vieste para Portugal, tinhas quantos anos quando chegaste aqui? Eu tinha 30. Já tinhas 30. Ou seja, ainda tiveste uns bons anos no Luxemburgo neste processo todo sem cirurgias. Sim, sem nada disso. Quando é que tu fazes a primeira cirurgia? Em janeiro de 2013. Janeiro de 2013. Isto é tudo muito recente ainda. Hein? Sim. Passaram 3 anos. Parece que, mas ainda é tudo muito recente. É verdade. A primeira cirurgia foi ao quê? A primeira cirurgia foi a remoção do peito, total. Mastectomia das duas... Radical, porque há vários tipos. E foi já a preparação do levantamento do excerto, que é feito do lado da barriga, para depois formar o pénis mais tarde. Por isso foram duas operações numa. 2 operações numa? Sim. Como é que foi o pós-operatório da mastectomia? Contrariamente ao que Físico as pessoas que me estavam a rodear pensavam, a recuperação foi muito boa. Foi muito boa. Eu saí do hospital passado 3 dias, foi o Manuel que me veio buscar a Lisboa e conseguia comer sozinho, coisa que normalmente para mexer os braços é complicado. Eu acho que foi tanto tempo à espera, que a ânsia era tanta que a recuperação foi mesmo muito boa. Da primeira operação foi muito boa, a recuperação. Agora, durante muito tempo, e acho que tu percebes perfeitamente isto que eu te vou dizer, durante muito tempo, nem sei se te olhavas ao espelho, mas quando te olhavas ao espelho e vias 2 mamas que não, quer dizer, para mim não estão aqui a fazer nada, qual foi a sensação de repente vê-las desaparecer? Com a simbologia que tem para um homem, neste caso, e no nosso caso, não é? Digo para mulheres, a simbologia que tem. Não sei se isto teve um impacto emocional em ti. Teve, positivo, claro. Foi uma libertação. É o primeiro passo da libertação para mim, é muito importante. Eu acho que casos como o meu, que deve ser o passo mais importante ao iniciar do processo. É o pensar que se pode tirar a t-shirt a qualquer altura, que se pode ir para a praia, que se pode fazer tudo como qualquer outra pessoa. Tu foste vendo o Lourenço a nascer aos poucos. Sim. Porque esse passo que me estás a contar é um dos passos, para o nascimento do Lourenço. E depois, o que é que seguiu em termos de cirurgia? Porque fizeste muitas. Depois, 4 semanas depois, fiz o levantamento do excerto, do lado da barriga, e removeram-me todos os órgãos internos femininos. Essa já foi um bocadinho mais complicada. Então? Porque foram mais ou menos foram 2, depois foram 3 numa. Essa, pronto, foi complicada porque as dores eram muitas. Eu debilitei muito a nível físico, emagreci muito. Se calhar não estaria preparado, não sei, para a operação. Depois tive uma infecção e complicou um bocado. Nessa altura foi muito difícil. Ou seja, foi o pós-operatório que foi muito doloroso? Sim. E não se conseguiu controlar, porque às vezes depende dos casos, não é? Não se conseguiu controlar essa parte das dores. Tu tiveste que passar mesmo por um processo doloroso. Sim. E muito tempo, Lourenço? Eu tive que ser internado a segunda vez, depois passado uma semana. Porque não aguentavas? Sim. E quanto tempo durou esse calvário? 2 semaninhas. 2 semaninhas de dor intensa. Que foi uma fase que tu estavas de tal forma desesperado, sei que chegaste a pensar, eu vou acabar com isto, quer dizer, se é para sofrer assim, não quero. Eu liguei à minha mãe e disse que ia desistir, que não ia aguentar as dores. Que não querias mais fazer cirurgias nenhuma? Disse, sim. Onde estiver, ficavas? Sim. Eu acho que não acho, tenho a certeza, foi o desespero, era muita dor física, eu estava mesmo muito debilitado fisicamente. Eu psicologicamente sabia o que queria, mas o meu corpo não estava a responder. E aí disse-lhe que queria desistir, só que ela não deixou, aí não me deixou. O que é que a tua mãe te disse? A minha mãe simplesmente me disse, agora nem penses, agora não desistes, eu não te deixo. Os teus pais
têm que ser pessoas realmente que conseguem pôr acima de tudo o enorme amor que têm ao filho. Sim, sempre, desde o início. Porque não terá sido um processo fácil para eles no início, não é? Por causa do traque à volta deles, não é? Acho que é sempre mais complicado para as mães. A mãe é mãe, tem sempre aquele sonho, não é? De ver uma filha a casar e coisas assim. Agora ela tem o sonho de ver o filho casar, já alterou o sonho. É um bocadinho mais complicado para as mães, mas o meu pai sempre foi uma pessoa... É muito calmo, muito bom ouvinte, muito meu amigo e sempre me ajudou nessa parte de dominar a minha mãe e de me tentar ajudar a dar-lhe sempre a volta. E depois dela estar do meu lado, nada pararia, nem comentários, nem coisas do género, isso nada abate. Sim, até porque os teus pais, como bons pais que são, querem acima de tudo a tua felicidade, isso é o mais importante. Então, depois dessa cirurgia e da recuperação, porquê é que são necessárias ainda tantas cirurgias? Obviamente há uma cirurgia que eu imagino que em determinado momento, não sei em que ponto do processo acontece, que é a cirurgia onde se constrói mesmo o pénis, porque ele é construído, mas que outras cirurgias é que são necessárias? Lourenço, ele não é construído de uma vez, é por etapas. É por etapas. São várias operações. Eu, de janeiro de 2013 a julho, fui operado 14 vezes. 3 delas com anestesia geral. O resto não, era local. É uma construção que se faz progressiva e gradualmente. Hoje sei que já não, os métodos já são outros e mesmo com as técnicas do Dr. Décio, ele já avançou, já tem outras técnicas. Acho que está à volta das 10, 12 cirurgias. Eu ao todo fiz 18, mas nesse espaço estava de janeiro a julho, estava com as cirurgias todas completas, só ficava a faltar a última, que depois foi feita em setembro de 2014. Portanto, cirurgias estamos terminados. Fiz, depois de sair da casa, eu saí em novembro, outubro, acho eu, ou novembro de 2013, ainda fiz mais 3, sim, porque foram 18 ao todo, fiz mais 3 nos inícios de 2014, mas eram estéticas e correções e coisas assim. E fiz a última em 2014, setembro de 2014, que também correu assim um bocadinho... Tive que ser internado a segunda vez. Mas já estás despachado das cirurgias? Felizmente. Acabou. O processo acabou. Ora bem, nós temos na primeira fila a Manuela Pereira, que é escritora e é a mulher que passou para o papel dentro de um projeto muito bonito que se chama A Minha Vida Dava um Livro. Passou para o papel a história do Lourenço, dar corpo à alma. Olá, Manuela, muito boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde, Fábio. Manuela, eu gostava que me contasse quem é o Lourenço depois de o ouvir durante tantas horas e dele lhe relatar algumas coisas que com certeza estavam no mais fundo da sua alma. Eu interpreto o Lourenço como um guerreiro muito persistente e muito focado na luta que ele tinha pela frente e para travar. Apesar dele dizer que teve ali um momento em que quis desistir, eu acho que foi um momento, porque ele mais à frente, noutro momento, iria voltar ao caminho dele, tenho a certeza absoluta. Ele tem uma característica de guerreiro, de batalhador. Foi isto que eu aprendi com o Lourenço, persistência, apesar de tudo. E estar a ouvi-lo e perceber, porque vamos lá ver, a história do Lourenço é uma história que poucos têm coragem de contar. Poucos, se calhar, a vivem porque nem se atrevem a começar o caminho, não é? E muito menos a relatar com esta transparência. Como é que foi para si? Deu por si a mexer muitas ideias que tinha? Deu. Eu já tinha ouvido a palavra transexualidade. Mas nunca temos a noção exata do que a transexualidade traz. E quando eu comecei a ouvir a história de Lourenço e tudo aquilo que se passava por trás da transformação de alguém, no caso dele em específico, de mulher para homem, eu comecei a pensar na minha. Como é que é possível alguém estar tão infeliz com a vida que tinha e não olhar a meios para atingir o objetivo da sua felicidade? E, portanto, a história de Lourenço reflete um bocadinho alguém que tem a consciência absoluta que não está num corpo certo, porque ele tinha esta consciência já desde pequenino, e saber que, mesmo muito novinho,
que não sabia o que tinha que fazer, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa para mudar todo o processo. E ele foi descobrindo, porque ele foi um descobridor nisto. Ele esteve muito sozinho nas descobertas. Sim, é um caminho muito solitário. E, portanto, ele conseguiu lá chegar praticamente sozinho e atingiu o objetivo que ele quis. É uma história, é uma inspiração. Para mim foi. Eu acho que é uma inspiração mesmo a história do Lourenço. Lourenço, eu vou pegar numa coisa que a Manuela estava a dizer, que já me ocorreu várias vezes enquanto te ouvia. Este deve ter sido um percurso muito solitário. Eu sei que os teus pais estiveram sempre contigo, mas sabes aquela coisa que é muito vivida aqui dentro, só connosco, foi uma coisa um bocadinho solitária ou não? Um bocadinho, um bocadinho. Eu ao início, quando comecei a fazer todas as investigações para saber o que é que podia ter, nunca pus os meus pais ao corrente da situação, na altura, porque até nem sabia o que lhes dizer na altura. Falavas com os teus botões? Falava muito sozinho e com a minha namorada na altura. Só nós dois é que sabíamos praticamente o que é que se passava. Eu só falei com os meus pais quando tive a certeza do que é que se passava e a certeza do que eu ia fazer, independentemente deles estarem do meu lado ou não. Tive a grande sorte de estarem do meu lado, mas se não o tivessem, eu tinha arranjado forma de o fazer na mesma. Mas repara, tu tiveste aqui no meio disto tudo também a sorte, porque deves merecê-la com certeza, de teres partilhado isto com a tua namorada, como tu próprio dizes, e partilhaste com a tua namorada quando tu ainda eras a Ivone, certo? E de ter havido do outro lado capacidade de te escutar. Muitas vezes as pessoas não têm capacidade de escutar. É diferente, rejeita, chuta para canto. Eu acho que isso, nas minhas relações, antigamente sempre aconteceu, porque as mulheres com quem eu estive nunca me viram como mulher. E eu acho que algumas delas falavam com amigos e os amigos pensavam que elas eram doidas, porque elas mesmo diziam que não me viam como mulher. Para elas sempre fui um homem. Que engraçado. E acho que as pessoas pensavam um bocado que alguém não era muito esperto da cabeça. Alguém não batia bem da cabeça, alguém não é? Não batia muito bem da cabeça. Mas a realidade sempre foi essa, porque todas as minhas ex-namoradas gostam de homens e sempre gostaram de homens. É curioso, não é? Olha, mas agora não resisto a brincar contigo. Tu há pouco dizias, agora a minha mãe sonha quando eu casar e tiver filhos, aquelas coisas todas, não é? Como é? Alguma pressão para casamento? Não. A tua mãe agora está a cobrar o tempo passado, estou a esperar muito tempo, filho. Como é que é? Não, até porque ela não quer que eu case, nem quer que eu saia de casa. Agora quer-te perto dela. Ela quer-me perto dela. Ainda há pouco falámos em eu me mudar. E ela não é muito apologista da ideia. Ela prefere que eu fique ao pé dela e que... Mas estás com o coração ocupado, livre... Se não quiseres responder, dizes não queres responder. Estás à vontade, Lourenço. Não, estou livre. Tens o coração livre. Pronto, podias estar... Não queres responder, dizer não queres responder. Nós estou num momento estou numa fase da minha vida que é uma fase de viragem. É o livro, é começar voltei a estudar outra vez. Estou focado no futuro. E estás a estudar o quê? Estou a estudar desporto. Que é a tua paixão? Que é a minha paixão. Eu já disse à minha mãe nem que dure mais 5, 6 anos, mas vou conseguir aquilo que quero. Realmente. Sabes uma coisa? Olha, a Manuela tem toda a razão. Tu és, além de um guerreiro, és um homem muito determinado. Porque toda a vida sonhaste com o desporto, andaste aqui a fazer outro tipo de caminho, que era o caminho de estares bem contigo, e agora voltaste ao teu sonho e estás a fazer por concretizar, e tenho a certeza que o vais concretizar. Com a tua determinação, tenho a certeza que sim. Então, deixo aqui uma chamada de atenção para o livro do Lourenço Cunha, Dar Corpo à Alma. É um livro, então, deste projeto A Minha Vida Dava um Livro. Chega hoje ao mercado. É um livro muito, muito interessante, muito rico de emoções e muito transparente, como, aliás, o Lourenço só sabe ser. É transparente. Diz-me. O lançamento é amanhã, na Quinta das Filipas, em Silveiros Barcelos, porque eu escolhi a terra da minha mãe para o lançar e mais perto da minha família, acho que seria lógico. Começa às 9 horas, a entrada é livre, quem quiser apareça. Ir lá. Muito bem. Desejo-te muitas felicidades, gostei muito de rever e de ouvir o teu percurso, de saber como tu estás. Desejo-te tudo bom. Manuela, mais uma vez foi um prazer tê-la cá para conhecer outro bonito projeto saído das suas mãos. Um grande aplauso. Obrigada, Fátima.